O Livro dos Espíritos, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, pergunta 533. Podem os espíritos fazer que obtenham riquezas o que lhes pedem que assim aconteça? Algumas vezes como prova, quase sempre, porém, recusam, como se recusa à criança a satisfação de um pedido inconsiderado. São os bons ou maus espíritos que concedem estes favores uns e outros. Depende da intenção. As mais das vezes, entretanto, os que os concedem são os espíritos que vos querem arrastar para o mal e que encontram meio fácil de o conseguirem, facilitando-vos os gozos que a riqueza proporciona. Pergunta 534. Será por influência de algum espírito que fatalmente a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? Algumas vezes é isso efeito da ação dos espíritos. Muito mais vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Muito influem, nesses casos, a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmos vos constituís em vossos maus génios. Pergunta 535. Quando algo de venturoso nos sucede, é ao Espírito nosso protetor que devemos agradecê-lo? Agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois aos bons espíritos, que foram os agentes da sua vontade. Que sucederia se nos esquecêssemos de agradecer o que sucede aos ingratos? No entanto, pessoas há que não pedem nem agradecem e às quais tudo sai bem. Assim é, de facto, mas importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade de que não são merecedoras, pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que prestar. A ação dos espíritos nos fenómenos da natureza. Pergunta 536. São devidos a causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial? Os grandes fenómenos da natureza, os que se consideram com perturbação dos elementos. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Objetivam sempre o homem esses fenómenos? Às vezes têm como imediata razão de ser o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisto como em tudo, porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir, mas evidentemente nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes delicados em todos os graus da escala dos mundos. Pergunta 537. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam que os espíritos, como divindades, representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir ao fenómeno da vegetação, etc. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento, tão pouco destituída é de fundamento, que ainda está muito aquém da verdade. Poderá então haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidem aos fenómenos geológicos. Tais espíritos não habitam positivamente a Terra, presidem aos fenómenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenómenos e os compreendereis melhor. Pergunta 538. Formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenómenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós, que foram ou que o são? Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita? Isto é, conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenham. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens.
Pergunta 539. A produção de certos fenómenos das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los? Reúnem-se em massas inumeráveis. Pergunta 540. Os espíritos que exercem ação nos fenómenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando o livre-arbítrio ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso? Uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há ali um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária na harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo às suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenómenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei da harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto.